Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir, escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma suspira, a minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como eu mencionei no início da Santa Missa, nós estamos nessa semana tida como Semana do Bom Pastor. E nós sabemos quem é o bom pastor, Jesus Cristo, que não é qualquer pastor, mas é o bom pastor. Esse bom pastor que nós escutávamos ontem no Salmo 22, que dizia que prepara para todos nós uma mesa bem à vista dos nossos inimigos. E quando a Tânia estava proclamando o Salmo 41, eu me alegrei tanto, porque esse é o sentimento que está no meu coração. Diante de tantas coisas que nós estamos vivendo, é possível nós termos essa alegria de perceber que, assim como disse o salmista aqui, então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Essa é a oportunidade que nós temos nesta hora, 3h30, nós estamos diante do altar do Senhor, o Deus que é a nossa alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. E nós estamos aqui cantando as misericórdias do Senhor nessa segunda-feira, sabendo que Ele cuida de nós, que mesmo que nós talvez estejamos atravessando um vale tenebroso, como disse o salmista, nem o mal eu temerei, o Senhor está comigo, o Senhor está com você, por isso da nossa alegria. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. E realmente eu desejo que esse sentimento possa invadir o seu coração. Todas as vezes que nós vamos à Santa Missa, principalmente nesse tempo agora, diante da pandemia, que você pode participar pelos meios de comunicação, você tem que ser como o salmista, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então você pode ir na casa do Senhor quando terminar todo esse tempo de pandemia, mas hoje é o Senhor que vai até a sua casa. O Senhor que está com você, este bom pastor, e que a alegria possa tomar conta realmente do seu coração, que a alegria invada o nosso coração de saber que Deus cuida de nós. E o bonito, nós acompanharmos na Sagrada Escritura, que são palavras tão simples, como a palavra de Deus é simples. E basta nós recordarmos de tantos exemplos que o Senhor utiliza para nos falar, principalmente nas parábolas que o Senhor mencionava. Tantas vezes Ele dizia de realidade da agricultura, tantas vezes Ele usava aquilo que estava na sua frente para comunicar a palavra de Deus, e hoje Ele está falando do bom pastor.
Uma figura tão conhecida para o próprio povo ali de Israel. Se nós estivéssemos aqui no Brasil, talvez seria o dono de gado, né, Dani? Mas Jesus Cristo diz que Ele é o bom pastor. E Jesus usa essa maneira simples, mas profunda diante das coisas da natureza, para revelar a sua doutrina. Fazia assim para colocar a comunicação da palavra dele muito mais clara e que o povo pudesse entender com facilidade. Ele fala sobre a figueira, sobre as aves do céu, sobre a raposa e o seu ninho, sobre o mar, sobre os lírios do campo, que tudo isso o Pai cuida. E hoje Ele está falando dessa figura bonita, do bom pastor. E era uma figura bem conhecida para o povo de Israel. Basta nós recordarmos o evangelista Lucas, quando ele coloca que os anjos anunciaram a quem? A pastores. Eis que eu vos trago uma boa notícia. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós. Os pastores eram excluídos. Não eram pessoas eleitas. E o primeiro anúncio do anjo vai exatamente para os pastores. Quem menciona isso de uma maneira extraordinária é o Papa Emérito Bento XVI. O primeiro anúncio da salvação chega àqueles que estavam excluídos. Pessoas simples, que cuidavam das ovelhas, que tinha aquele cheiro das ovelhas, cheiro forte. Os pastores que dormiam com as ovelhas. E o bonito, tem um campo dos pastores lá em Israel, e lá são muitos pastores. Rubens esteve lá, né? São muitas ovelhas mesmo, e muitos pastores que se reúnem. O interessante, que cada ovelha, talvez elas podem até mesmo se dispersar, mas logo na manhã, quando o pastor chama, gente, é incrível. Elas vão direitinho para o pastor. E diferente na minha cidade, fala assim, eu sou do Goiás, e Goiás também tem muita criação de gado. Lá a gente fala, vamos apartar as vacas. Para apartar as vacas, o que o cara faz? Pega o cavalo, e a boiada vai na frente, ele vai atrás, apartando. As ovelhas é diferente. A Gabi está rindo aí, né, Gabi? A ovelha é diferente. Por quê? É o pastor que vai à frente. Ele não precisa ficar atrás, porque a ovelha segue direitinho o bom pastor. E é esta realidade que o Senhor está nos dizendo. Começou ontem, porque o evangelho de ontem, e segue hoje, é uma sequência do evangelho de São João, no capítulo 10, e logo depois no capítulo 13, porque aqui Jesus está dizendo da qualidade de um bom pastor. Para nós entendermos o que é um bom pastor, assim como nós poderíamos dizer um bom cozinheiro, o esposo da Dana cozinha muito bem, esse tempo está se aperfeiçoando na padaria lá, graças a Deus. Então, como a gente reconhece que é um bom cozinheiro? Porque a gente come e dá vontade de comer mais, né? Aquela comida maravilhosa. Assim como nós poderíamos falar também de uma boa costureira, de uma pessoa que arruma muito bem a casa, e a pessoa diz, sua casa está brilhando, para nós entendermos. Jesus está dizendo a qualidade de um bom pastor, para nós reconhecermos o que é um bom pastor. Em primeiro lugar, Jesus disse, Ele dá a vida. Ele dá a vida por suas ovelhas. E é uma analogia que Jesus está dizendo daquilo que Ele fará, e começará no capítulo 13 do Evangelho de São João. O Evangelho de São João nos diz, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Então, por isso que esse evangelho de hoje também é bonito, porque é um evangelho ainda pascal. No versículo 17 vai dizer assim, e por isso que o Pai me ama. Nós teremos a festa do Pai das Misericórdias. O Pai me ama. Por que o Pai me ama? Porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. É um mistério pascal. Jesus que passa pela morte, pela paixão, pela morte e ressurreição. O Pai me ama porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. E é exatamente o que nós estamos vivendo nesse tempo, o tempo pascal, o tempo que o Senhor está presente, ressuscitado, vivo no meio de nós. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo, tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Aqui, João está dizendo da entrega livre, espontânea de nosso Senhor Jesus Cristo, para quê? Para dar a vida por suas ovelhas. E eu quero dizer para você que nos acompanha agora, nós que estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, para que este evangelho possa tomar realmente de alegria o nosso coração de saber que esse Cristo, o bom pastor, dá a sua vida por cada um de nós.
por cada membro da sua família. Ele dá a sua vida por todos, por todos. Ele não faz acepção de pessoas, como nós escutamos aqui São Pedro hoje narrando para nós nos Atos dos Apóstolos. Ele que foi até a casa de um pagão. Por quê? O próprio São Pedro vai concretizar no ministério dele aquilo que Jesus disse no versículo 16 do capítulo 10. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Eram os pagãos, que não fazia parte do redil do povo de Israel. A estes também o Senhor quis anunciar a sua palavra, e nós somos esses que fomos atingidos pela palavra de misericórdia e libertação do Senhor. Éramos pagãos, não fazíamos parte do povo eleito. Alguém aqui é israelita? Nenhum de nós. Mas o Senhor veio exatamente esse bom pastor para todos. Nós não pertencíamos ao seu rebanho, mas eis que a misericórdia do Senhor que se estende de geração em geração, como Maria Santíssima proclama no Evangelho de São Lucas. Essa misericórdia também nos alcançou. E o Senhor bom pastor veio exatamente nos procurar. Nós éramos ovelhas desgarradas. Nós éramos aquela uma ovelha que se perdeu do rebanho. E o Senhor foi atrás, por misericórdia, por amor, para nos encontrar. Porque nós fazemos parte do seu rebanho. Cada membro da sua família, se não está ainda dentro desse rebanho do Senhor, eis que o Senhor, o bom pastor, Ele mesmo está indo à procura daquela pessoa que talvez se apartou da igreja, aquela pessoa que talvez até conhecia a palavra do Senhor, mas se enveredou por tantos outros caminhos. Este é o alvo da misericórdia do Senhor, da misericórdia desse bom pastor. E a figura do bom pastor, ou melhor dizendo, a figura do pastor, já é bem antiga para o povo de Israel. Basta nós olharmos também, mais uma vez, nas Sagradas Escrituras. O Antigo Testamento já falava da figura do pastor, a qual Jesus hoje usa no Evangelho. Jeremias, ele vai dizer que o Senhor nos daria pastores, segundo o seu coração, que cuidaria bem do rebanho. Isso é uma prefiguração de Jesus. Lá no capítulo 23, no versículo 1 e 6, de 1 a 6, do profeta Jeremias, ele vai dizer assim: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho miúdo de minha pastagem. Por isso assim fala o Senhor Deus de Israel acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Dispersastes o meu rebanho e o afugentastes, sem dele vos ocupar. Eu, porém, vou ocupar-me à vossa custa da malícia de tal procedimento. Reunirei o que restar das minhas ovelhas espalhadas pelos países em que as exilei, e trarei as pastagens em que se hão de multiplicar. Escolherei para elas pastores que as apacentarão, de sorte que que não tenham receios nem temores, e já nenhuma delas se extravie. Oráculo do Senhor. Olha a promessa do Antigo Testamento no livro de Jeremias. Mais tarde, pela boca de Ezequiel, Deus repreende duramente os maus pastores e afirma que Ele mesmo seria o pastor do seu povo. E neste texto de Ezequiel, no capítulo 33, vai dizer da importância do pastor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam do seu próprio pasto. Não é seu rebanho que devem pastorear os pastores? Vós bebeis o leite, vestivos de lã, matai as mais gordas e sacrificais, tudo isso sem nutrir o rebanho. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas, o doente, não tratais das feridas, não curai as transviadas, reconduzi as perdidas, não procura aquelas que estão distantes. Assim, por falta de pastor, dispersaram-se minhas ovelhas. Aqui no Antigo Testamento, em Ezequiel, Deus está sendo duro com aqueles que tinham a missão de pastorear, de guiar, não simplesmente esse rebanho, como nós estamos falando, os animais, mas o povo de Israel. A chamada de atenção. Por isso que o próprio Deus, e isso é bonito da religião. A religião, eu escutava no comentário que eu estava lendo, lia melhor dizendo, que a religião não se trata simplesmente do homem ir à procura de Deus. Mas, em primeiro lugar, é um Deus que vem à procura do homem.
eu mesmo enviarei pastores segundo o meu coração. Hoje nós temos os pastores visíveis da igreja, os padres, os bispos, mas nós podemos considerar que o grande pastor que veio ao encontro das suas ovelhas foi o Senhor. O próprio Deus veio ao encontro das suas ovelhas para as apacentar, para cuidar do seu rebanho. O Senhor, realmente, quando Ele termina a sua missão, Ele disse: eu não deixei que nenhuma se perdesse. Nenhuma se perdesse. Jesus fazia questão de ir atrás de todas as ovelhas. E como eu disse, para nós conhecermos a qualidade desse Deus que está presente, esse bom pastor, Ele dá a vida. Em segundo lugar, para reconhecermos Deus como bom pastor, Ele alimenta. Aqui no profeta Ezequiel vai dizer, eles não alimentavam as ovelhas. Não alimentavam. Um bom pastor alimenta. E Jesus continua sendo este bom pastor, nos alimentando na Eucaristia, nos alimentando com a sua palavra. Quer conhecer uma outra qualidade de um bom pastor? O bom pastor zela. Um bom pastor cuida. Como você pode dizer que você é um bom pai, uma boa mãe, se não cuida da sua família, se não cuida da sua casa? Jesus Cristo cuida e, além de cuidar, protege. O lobo, ele vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para cuidar, e eu vim para que tenham vida. E realmente Jesus é esse bom pastor que cuida, esse bom pastor que protege, esse bom pastor que está zelando por cada um de nós. Não pense que o Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo, que Ele está distante, que o Senhor tem se esquecido da humanidade. Ao contrário, o padre Francisco Faus, eu estou lendo um livro dele sobre a ressurreição, ele diz que é preciso nós reconhecermos, assim como reconheceram os discípulos, diante das diversas aparições de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eles pensavam que o Senhor estava ainda no sepulcro, que o Senhor estava entregue à morte, eis que o Senhor se apresentava aos discípulos, disfarçado de um forasteiro, disfarçado de um jardineiro, disfarçado como um homem que pede alimento, como um mendigo, para dizer que Ele está próximo. E em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades, são nestes momentos que o Senhor se faz mais próximo de cada um de nós. Ele não está distante, Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Talvez nós tenhamos nos decepcionados com tantas pessoas que deveriam ser para nós bons pastores. Talvez uma pessoa que você tenha feito uma experiência na igreja, mas depois te deu um mau exemplo, não cuidou de você, abandonou você no momento que você mais precisava. E talvez isso você fez essa referência a Deus. Se essa pessoa que se dizia tanto de Deus, que se dizia tão cheia do Espírito Santo, fez assim comigo, é sinal que Deus também está fazendo a mesma realidade. Eu quero dizer para você que Deus é contrário dos homens. Muitas vezes nós, pelas nossas fraquezas, que você também tem as suas fraquezas, nós tantas vezes, quando nós deveríamos cuidar, nós não cuidamos. Às vezes, não porque nós gostaríamos, às vezes porque nós não sabemos. Basta nós olharmos quando as pessoas estão vivendo momentos de tantas dificuldades. Nós não sabemos o que dizer, nós não sabemos como chegar. E até mesmo aquelas pessoas que são nossas amigas, falam: "Ô padre, eu queria tanto a sua presença agora, mas o senhor sumiu. Onde o Senhor estava?" Talvez não porque nós gostaríamos, mas pela nossa fraqueza nós não cuidamos. Mas eis que o Senhor hoje, nesse dia que Ele está recordando que Ele é o bom pastor, Ele está dizendo para nós: olha, eu quero ensinar vocês também a cuidarem. Vocês que são pais, que tantas vezes não sabem, que têm essa dificuldade, como cuidar do meu filho, como cuidar da minha filha. Eu recebi uma mensagem de uma menina do interior aqui de Minas Gerais, uma senhora, dizendo: "Padre, eu não sei mais o que eu faço com o meu filho. Todas as coisas que acontecem na vida dele, ele culpa tanto o pai quanto a mim. Eu não tenho mais o que fazer para o meu filho." Quero dizer para você, você que se sente tantas vezes assim: "Eu não sei cuidar", a exemplo de Jesus, eis que Ele quer derramar toda a sabedoria, toda a graça sobre o seu coração, para que você também possa ser um pastor, uma pastora e cuidar bem. E ao mesmo tempo o Senhor hoje está dizendo para todos nós: Padre Wellison, como você deve agir com as pessoas que estão fora deste redil,
Porque muitas vezes a nossa ignorância faz com que nós possamos acusar as pessoas. Tal pessoa está nesse mundo, então ela vai se perder. O Senhor hoje está dizendo, eu quero que todos estejam no meu redil. O Senhor chama-nos a anunciar, mas ao mesmo tempo, somente anunciar, só falar. O Senhor hoje nos chama a sermos bons pastores também com o nosso testemunho. O Papa Francisco mencionava de uma menina, isso a semana passada, quando ele era cardeal, dizia assim, ele fala assim, padre, eu estou na minha faculdade, tem muitas pessoas que não conhecem Jesus Cristo. O que eu devo falar para elas? E o Papa Francisco falou assim, nada. Seja uma boa cristã para elas. Se aproxime. E quando tiver a oportunidade, você vai falar. Mas se aproxime. O bom pastor, ele se aproxima da ovelha que está machucada, ferida. E talvez quando a ovelha está machucada, ferida, ela vai querer ficar distante, ela vai ter medo. Mas eis que o bom pastor vai se aproximar para cuidar. Seja também um bom pastor. Talvez na sua casa, tem tantos que não vão à igreja porque, infelizmente, porque dizemos que conhecemos a Jesus, que seguimos o bom pastor, às vezes agimos com ignorância, com rispidez, e não temos essas qualidades do bom pastor, que é manso, que é humilde, e com isso nós vamos separando as pessoas de Deus. Hoje o Senhor, em primeiro lugar, está nos chamando. Você também quer ser bom pastor como eu sou bom pastor? Por que o Padre Wellington está dizendo isso? Porque eu quero ir agora para a primeira leitura. Os demais irmãos de São Pedro, na fé, estavam acusando, você foi para os pagãos, você fez coisa errada. E São Pedro, não usando da autoridade dele, olha, eu sou o chefe da igreja, por isso que eu fui até os pagãos. Não, ele se coloca humilde. O Senhor apareceu a mim. Numa visão, ele pediu para que eu pudesse ir, e São Pedro foi. E chegou na casa de Cornélio e anunciou a palavra do Senhor. Ele ainda estava falando, quando toda aquela família ficou cheia do Espírito Santo. A docilidade ao Espírito Santo, a docilidade de ser um bom pastor, que não faz acepção de pessoas. Olha, essa pessoa está vivendo tal realidade, eu vou ficar distante. Eu não sei se você é assim, mas infelizmente, nós encontramos em meio a tantos cristãos que infelizmente são preconceituosos, que acham que vão se contaminar porque tal pessoa é assim e assado. Eu não posso nem me aproximar dessa pessoa. E o próprio Jesus disse, não é o que entra, mas é o que sai. As maldades e tudo mais de dentro do coração. Quantas vezes nós, infelizmente, estamos vivendo um cristianismo carregado de preconceitos. De tal pessoa eu não me aproximo, até mesmo de membros da nossa família. Porque tal pessoa está vivendo isso, eu não vou me aproximar dessa pessoa. Que tipo de cristão você está sendo? O bom pastor não tem receio de aproximar de todos, não para deixá-los da mesma forma, mas para comunicá-los vida. Tem tantas pessoas que estão achando que estão vivendo, mas não estão vivendo, estão vegetando. Eis que o bom pastor veio para comunicar uma vida e uma vida em abundância, mas as pessoas só serão felizes, só encontrarão verdadeiramente essa vida se encontrarem com um bom pastor. E hoje nós devemos ser essa extensão do bom pastor na vida de muitas pessoas, principalmente na vida dos membros da sua casa. Padre Wellington, meu tio vive isso, eu não vou me aproximar dele. Ao contrário, se aproxima. Não tenha medo se você está cheio do Espírito Santo. Olha o que aconteceu aqui na primeira leitura. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, uma pessoa que está cheia de Jesus Cristo, não tem medo de comunicá-lo a este mundo, somente por palavras, não, pela sua vida, pela vida que você experimenta de Deus. Pela bondade e misericórdia que você experimenta do Senhor, você comunica essa vida a tantas pessoas.
Infelizmente, quantos se dizem cristãos, mas se comportam piores do que pagãos, principalmente nesse lado de preconceito. E aqui, não acho que eu estou falando de determinada realidade X e Y, não. Na realidade que você se encontra. Talvez hoje essa palavra é para você. Você que se distanciou dos membros da sua família por preconceito, por se achar melhor, por se achar um bom cristão. Mas vivendo isso não é um bom cristão. Não é ser um bom cristão. Não é ser um bom pastor como o Senhor nos chama a sermos bons pastores. Porque nós queremos nos colocar muitas vezes na realidade de ovelhas. Eu sou a ovelha, o Cristo é o pastor. Mas como nós estamos tratando uma realidade de família, nessa missa de segunda-feira, eu quero dizer que o Senhor também nos chama a pastorear. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. E o que você está fazendo para que essas ovelhas estejam no redil? E o Papa Francisco está nos dizendo todos os dias, hoje ele falou, nós não queremos, o Papa Bento XVI também comunicou a mesma realidade, nós não queremos somente fazer proselitismos, nós queremos anunciar Jesus Cristo, porque o início do ser cristão começa com um encontro com uma pessoa, com a pessoa de Jesus Cristo. O Papa Bento XVI disse isso quando ele esteve aqui em 2007 no Brasil. Basta você pegar os discursos dele. O Papa Francisco tem mencionado isso quase todos os dias nas suas homilias. E muitas vezes nós estamos talvez, e nós pedimos ao Espírito Santo que possa nos ajudar a comunicar Jesus Cristo, a comunicar a vida para tantas pessoas que estão precisando. Neste tempo, muitos cristãos estão brigando por causa de política. Que tipo de vida estão comunicando? Eu sou de X, eu sou de Y, eu sou de A, eu sou de B, brigando por causa de político que hoje está e amanhã não está mais. E com isso começam a fazer aquelas guerras dentro da internet. Nós estamos, meus irmãos e minhas irmãs, no tempo de mostrar aquilo que o Senhor colocou hoje para nós aqui no Evangelho. Haverá um só pastor e um só rebanho. E quantos de nós, pelas nossas palavras, pelas nossas posturas, estamos dividindo esse rebanho de Cristo? Nós somos chamados a sermos realmente bons pastores, comunicando vida. Isso não quer dizer, e eu posso dizer para você com toda clareza, não quer dizer que nós temos que pensar igualmente. Nós podemos ter as nossas divergências, mas no entanto, separar por causa disso, brigar por causa disso, nós precisamos aprender a nos respeitarmos. Se você pensa assim, beleza, eu respeito você, você também pode me respeitar. Não que eu tenha que aceitar, mas eu posso respeitar o outro também. Isso é comunicar unidade. Isso é viver na luz, é viver na verdade. Padre Wellington está pegando um relativismo? Não. Não é que eu tenha que realmente concordar, falar, ok, você está certinho. Mas, no entanto, ficar brigando, gente. Ficar publicando os erros do outro que é meu irmão cristão. Eu encontro, infelizmente, nas redes sociais tantas pessoas que têm a capacidade de xingar, é essa palavra mesmo, xingar as autoridades eclesiásticas. É dividindo o rebanho. Nós precisamos sim sermos profetas, anunciarmos, e quantas vezes denunciarmos, mas olha a caridade, olha a misericórdia. Haverá um só rebanho e um só pastor. E desculpe falar, gente, eu nem tinha preparado isso para minha homilia. Mas está vindo no meu coração. Se eu estou falando alguma coisa que está te ofendendo, me desculpe. Mas hoje se interrogue, eu estou também sendo um bom pastor, dividindo ou trazendo a unidade? Com o meu testemunho, também com as minhas palavras. O Senhor nos chama a este bom pastoreio, a chamarmos cada vez mais as pessoas a seguirmos Jesus Cristo. Infelizmente, talvez, e com isso eu quero encerrar, tantos de nós queremos que as pessoas possam nos seguir, trazendo as pessoas para nós, mas cedo ou mais tarde, como eu estava mencionando, as pessoas irão se decepcionar com você, porque você não levou as pessoas a Jesus Cristo. Ele é o bom pastor que não decepciona ninguém. É o bom pastor que cuida, que zela. E nós devemos levar essas pessoas a Jesus. Porque hoje, se o Padre Wellington está aqui, é por pura misericórdia e graça do Senhor. Se amanhã eu caio, talvez você vai cair junto, porque é isso que o demônio quer fazer.
ferir o pastor e todas as ovelhas vão se dispersar. E para encerrar, eu quero dar uma última palavra. Tem pessoas, o Senhor, para cada um de nós que somos pastores, para você também, tem pessoas que ficarão muito felizes, se identificarão com o que você vai dizer, com o que você vai pregar. Olha, o Padre Wellison falou comigo. Mas outras pessoas vão dizer, não está falando nada com nada, coisa com coisa. Nós também precisamos aprender a respeitar, e aqui eu quero usar o nome dos nossos irmãos padres. Quantas vezes nós desmerecemos? Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas se aquele padre que está pregando, se aquele padre está presidindo a missa, e muitos de nós estamos fazendo da missa somente este momento de homilia. Por que a missa foi boa? Porque a homilia foi boa. A missa foi boa porque os nossos irmãos tocaram muito bem. A missa foi boa porque teve alguém que preparou a liturgia. A missa foi boa porque tem um padre que está presidindo, tem um pastor que está dando a vida. E quantas vezes nós desmerecemos? Saímos falando mal, porque o padre não falou aquilo que me agradava na Santa Missa. Ou também, às vezes, eu pego alguns comentários na Santa Missa e diz, olha, os padres têm que ser igual a este padre. Não, nós não seremos nunca iguais. Nunca seremos iguais. Cada padre tem o seu dom, cada padre tem o seu carisma, e para cada padre o Senhor deu um rebanho, e que nós queremos cuidar com muita alegria, com muito carinho. Quando eu era seminarista, e o Padre Zé Augusto era o nosso formador, ele dizia assim, não fique correndo atrás das ovelhas que estão aí hoje. Podem ter certeza, se vocês forem bons pastores, as ovelhas aparecerão. E nós seguiremos aqui, e as ovelhas virão. Por quê? Porque o bom pastor é Jesus. E nós olhamos para Ele e vamos seguindo. E as ovelhas vêm atrás. Vêm atrás. Então hoje, não estava preparado tudo isso, tinha outra coisa escrita, mas eu precisava falar. Cuidado. Cuidado. Porque isso você vai se afastando do bom pastor por causa de pessoas. Volte hoje. Volte para o redil. E se tem pessoas que estão distantes, seja na sua casa, os seus amigos, seja testemunho do amor, da misericórdia, da presença de Deus na vida dessas pessoas. Não que você vai ser um cristão, desculpe a palavra, relaxado. Padre Wellison, eu devo concordar e fazer tudo o que essas pessoas estão fazendo? Não. Não. Mas você, com o seu olhar, com a sua voz, com a sua presença, você vai comunicar o bom pastor para a vida dessas pessoas. Seja bom pastor. Seja bom pastor. E só é possível ser bom pastor aqueles que são boas ovelhas. O próprio Senhor disse que ele também seria uma ovelha. O profeta anuncia, como uma ovelha, ele foi até o matadouro sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Sejamos como Jesus, que também é ovelha, que se colocou a serviço do Pai para a salvação da humanidade. Mas ao mesmo tempo que ele foi ovelha, ele também é bom pastor. Que sejamos ovelhas. Ora ou outra o Senhor nos chama, realmente, a maioria do tempo é sermos ovelhas. Mas nós também somos chamados a sermos pastores. Seja pastor. Queira dar a sua vida. E tem pessoas que poderão dizer, Padre Wellison, eu não daria a minha vida nem por mim mesmo. Porque pessoas que não se valorizam, que não se amam. Pessoas que deixaram de alimentar o amor conjugal. Quem ama dá vida. Quem ama dá amor realmente. Quem ama quer estar próximo. O Senhor hoje quer chamar todos nós a sermos bons pastores. Seja pastor dos seus amigos. Nesse tempo que nós estamos vivendo essa pandemia, eu tenho amigos que os familiares estão vivendo aí com Covid-19. Esse é o tempo de nós nos aproximarmos. Eu estou rezando por você, na oração, estou rezando por você. Tem pessoas que estão perdendo os seus entes queridos. Esse é o tempo de você também rezar e dizer, você não está sozinho, você não está sozinha. Quantas vezes, infelizmente, com isso eu encerro, nós nos colocamos naquela postura de vitimismo, ninguém cuida de mim, ninguém olha para mim. Você quer crescer no amor? Cuide de alguém. Seja bom pastor também. O próprio Cristo diz, o Filho do Homem não tem lugar de reclinar a sua cabeça, porque dava a vida. Dava a vida. Eu tenho certeza que tantas pessoas estão dando a vida nesta hora. Tantos médicos estão dando a vida para tratar dessas pessoas que estão enfermas.
Quantos pais dão a vida saindo cedo para trabalhar e dizem: eu não posso ficar em casa, porque senão meus filhos passam fome. Estão dando a vida. Quantas mães que amanhecem com dores e dizem: eu não posso ficar na minha dor, porque se eu não for para o fogão, meus filhos não vão comer. E assim por diante. Entenda que ao mesmo tempo que você é ovelha, você também o pastor, porque você está dando a sua vida, você está se gastando, e à medida que nós vamos realmente dando a nossa vida, isso vai nos fazendo feliz. E para encerrar, semana passada eu confessava com o Padre Wagner Bahia, ele dizia assim: Padre Wellison, sabe por que às vezes nós somos tão frustrados? Porque nós queremos viver tantos prazeres que estão longe de Deus. E o nosso grande prazer é fazer a vontade de Deus. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. Dói, não é, Dani? Tem dia que é difícil. Mas quando a gente vive, depois ele fala: meu Deus, passou, e que alegria por poder cumprir a sua vontade. Nós estamos vivendo o pastoreio e sendo pastores ao mesmo tempo. Eu não sei o que essa homilia está provocando no seu coração, misturei muitas coisas, mas eu quero que realmente essa alegria do bom pastor hoje chegue até você. Que você possa se sentir cuidado por Jesus. Ele cuida de cada um de nós. A prova disso é que Ele se entregou na cruz. Mas hoje, Ele nos chama também. Você quer cuidar de alguém? Quer ser pastor? Talvez você não vai arrebanhar uma multidão, mas cuidando de 1, 2, 3, já está ótimo. Você está fazendo bem. Vamos ficar de pé. Se você está aí na sua casa, quiser ficar, nós que estamos aqui, fiquemos de pé. Põe a mão sobre o seu coração. E deixe mais uma vez Jesus Cristo falar com você. O bom pastor dá a sua vida. O bom pastor alimenta. O bom pastor protege. O bom pastor não fica com nada para si, mas dá-se. Que o Senhor possa nos dar nesta tarde o Espírito Santo, assim como deu à família de Cornélio. A presença de Pedro, o homem cheio do Espírito Santo, fez com que aquela família fosse batizada no Espírito Santo. Jesus, bom pastor, dai-nos o Espírito. Porque nós talvez nem merecíamos, Senhor. Talvez tantas pessoas acham que nós não merecemos, como acharam que a família de Cornélio não merecia a presença de Pedro. Mas o Senhor foi além. Porque o Senhor veio para colocar cada vez mais as ovelhas dentro do redil. Nós queremos pelo Espírito, Senhor, pertencer ao vosso rebanho. Dai-nos a tua graça, Senhor. Dai-nos o teu Espírito Santo. Isso vai pedir do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence, é Ele que é o amor do Pai no nosso coração. Senhor, nós queremos ser cheios do Espírito. Fruto do Espírito é o amor, que não faz distinção de pessoa. Por isso, visita, Senhor, as casas, as famílias, as pessoas que nessa tarde nos acompanham, que estão tão necessitadas como terra ressequida, rachada, que precisa daquela chuva que vai unir aquela terra rachada e fecundar novamente a terra. Vamos pedir, cantando. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, o Espírito de Deus, assim como a corça, assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, o Espírito de... Peça ao Senhor, enche-me, Senhor, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus.
Espírito de Deus, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de, enche-me, pedindo, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus, Espírito de Deus, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.